O silêncio de um tribunal pode ser mais ensurdecedor do que o grito de uma multidão em um estádio lotado. Para o goleiro Bruno Fernandes, a transição entre esses dois mundos foi brutal. O homem que antes era ovacionado por milhões como guardião das redes do Flamengo, agora sentava-se no banco dos réus, vigiado não por torcedores, mas por policiais, juízes e pelos olhos atentos de um país que exigia respostas. O julgamento do caso Elisa Samúdio não foi apenas um processo jurídico, foi o momento em que o Brasil confrontou a face mais obscura da impunidade e do narcisismo. Bem-vindos ao desfecho da nossa série No Mundo dos Mistérios. Hoje, vamos percorrer os corredores do Fórum de Contagem, entender as sentenças que selaram destinos e descobrir como, 16 anos depois, as feridas desse crime ainda moldam a vida dos sobreviventes e dos culpados. O cenário era o Fórum de Contagem, em Minas Gerais. O ano era 2013, e o circo midiático que se formou ao redor do julgamento era sem precedentes na história do true crime brasileiro. De um lado, uma defesa técnica que tentava a todo custo sustentar a tese de que, sem corpo, não haveria prova de homicídio. Do outro, uma acusação munida de laudos periciais de sangue, depoimentos contraditórios e a sombra de uma mulher que o mundo sabia que não voltaria. Bruno entrou no tribunal com a postura de quem ainda acreditava no próprio mito. No entanto, a estratégia mudou durante o depoimento. Pela primeira vez, o goleiro admitiu que sabia da morte de Elisa. Ele tentou, de forma calculada, transferir a responsabilidade total da execução para seu fiel escudeiro, Macarrão, e para o ex-policial Bola. Bruno afirmou que não deu a ordem, mas que aceitou o fato consumado. Foi uma tentativa desesperada de reduzir sua pena para homicídio privilegiado ou apenas ocultação de cadáver, mas o júri não se deixou seduzir pela narrativa. A sentença proferida pela juíza Marisha Fabiane Lopes Rodrigues foi um marco. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. O tribunal entendeu que ele foi o mentor intelectual, o homem que financiou e desejou o fim de Elisa Samúdio para proteger sua carreira e seu patrimônio. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, já havia sido condenado anteriormente a 15 anos de prisão, após uma confissão parcial que também implodiu a defesa do goleiro. Já Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, recebeu uma pena de 22 anos, condenado como o executor impiedoso que apagou a vida da modelo. Naquele momento, parecia que a justiça havia finalmente colocado um ponto final em um capítulo de horror. Mas, para os envolvidos, a prisão era apenas o começo de uma nova e polêmica fase. Avançamos agora para o ano de 2026. 16 anos se passaram desde que Elisa desapareceu no interior de Minas Gerais, e a situação jurídica dos condenados reflete as particularidades do sistema prisional brasileiro. Bruno Fernandes hoje vive em regime aberto. Após anos de progressões de pena e decisões judiciais controversas, o ex-goleiro tenta manter uma vida de aparências. Ao longo da última década, Bruno protagonizou diversas tentativas frustradas de retornar ao futebol profissional. Clubes como o Rio Branco, o Poços de Caldas e outras equipes de menor expressão tentaram contratá-lo, mas a reação da sociedade foi quase sempre imediata e implacável. Patrocinadores rescindiram contratos e torcedores protestaram, deixando claro que, embora ele tenha cumprido parte de sua dívida com o Estado, a dívida com a moral pública permanece em aberto. Em 2026, Bruno vive longe dos grandes holofotes, mas ainda é uma figura que gera revolta por onde passa, personificando o debate sobre a ressocialização de criminosos violentos do Brasil. Macarrão, por sua vez, também cumpre sua pena em regime aberto há anos. Ele optou pelo ostracismo, tentando reconstruir sua vida longe das câmeras que o perseguiram durante o julgamento. Já o ex-policial Bola enfrentou outros processos ao longo dos anos, acumulando condenações que mantiveram sua ficha criminal extensa e sombria. Enquanto os culpados caminham sob a liberdade vigiada ou o esquecimento, o corpo de Elisa Samúdio continua sendo um segredo guardado no submundo do crime. A justiça brasileira declarou Elisa morta para fins civis, mas a ausência de um túmulo para onde sua mãe e seu filho possam levar flores é a prova de que a crueldade de Bruno e seus cúmplices teve um alcance que as grades não conseguiram conter totalmente. Mas, se há um raio de luz nesta história de sombras, ele atende pelo nome de Bruninho Samúdio. O bebê que foi encontrado em uma favela de Ribeirão das Neves, após ser retirado da mãe por seus algozes, hoje é um jovem de 16 anos. Criado com garra e proteção absoluta pela avó materna, Sônia Moura, Bruninho cresceu em Campo Grande, longe da influência do pai biológico. Em uma ironia do destino que parece escrita por um roteirista de drama, Bruninho seguiu a carreira que deu fama ao homem que destruiu sua família, ele é goleiro.
No ano de 2026, Bruninho é visto como uma promessa no futebol, passando por categorias de base de grandes clubes brasileiros e demonstrando um talento nato sob as traves. A jornada de Bruninho, porém, não é apenas sobre esporte. É sobre dignidade. Sônia Moura lutou incansavelmente na justiça para garantir que o neto tivesse o nome da mãe honrado. Bruninho nunca recebeu apoio financeiro voluntário de Bruno, cada passo foi fruto de ordens judiciais e da força de uma avó que transformou o luto em combustível. Em entrevistas recentes, o jovem demonstra uma maturidade precoce, tratando o pai biológico como uma figura inexistente em seu coração. Para ele, o sobrenome que importa é o Samúdio. Ele joga para que o mundo lembre que Elisa não foi apenas uma vítima, mas uma mulher que deu a vida para que ele pudesse existir. A imagem de Bruninho defendendo um gol é o símbolo máximo de resistência contra o legado de violência que tentou apagá-lo. O caso de Elisa Samúdio permanece como um divisor de águas no combate ao feminicídio no Brasil. Ele expôs a vulnerabilidade das mulheres diante de homens que detêm poder e a frieza de uma estrutura que, por muito tempo, tentou transformar a vítima em culpada por sua própria tragédia. A morte de Elisa impulsionou o debate sobre a Lei Maria da Penha e sobre a necessidade de medidas protetivas mais eficazes, especialmente quando os agressores possuem recursos financeiros para manipular o sistema. A história de Elisa é um lembrete doloroso de que o status de ídolo não pode ser um escudo para a barbárie. Encerramos aqui esta série sobre um crime que o Brasil nunca poderá esquecer. A justiça humana proferiu seu veredito, as penas foram cumpridas conforme a lei, mas a verdadeira justiça talvez resida na memória coletiva e na vida que Bruninho Samúdio constrói hoje. Que a história de Elisa Samúdio sirva para que outras mulheres encontrem voz antes que o silêncio seja definitivo. Gostaríamos de saber sua opinião sincera. Você acredita que as penas aplicadas a Bruno e seus comparsas foram justas diante da gravidade do crime e do fato de o corpo nunca ter sido encontrado? A volta de Bruno ao convívio social e suas tentativas no futebol são aceitáveis para você? Se você acompanhou essa série até aqui, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Mundo dos Mistérios. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo investigações profundas e relatos que precisam ser contados. Compartilhe este vídeo para que a memória de Elisa continue sendo um alerta contra a violência. Obrigado pela audiência e nos vemos no próximo mistério.